discussão, por gentileza. Obrigado, vereador Rafael. Está em discussão. Então, em discussão, a palavra, vereador Fiuza. Peço palavra, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Parabenizar o vereador Scalco por este projeto e dizer que muitos projetos, às vezes, esta casa legislativa, através de alguns nobres vereadores, nós não realizamos e não colocamos em pauta até para, de uma forma transparente, intelectual e verdadeira. Muitos projetos são até bonitos, são bons, mas não são execuíveis. Não tem como fazer. É como se colocasse um bode lá atrás da sala dizendo que ele vai fazer isso, aquilo, e não vai acontecer. Os senhores e as senhoras já imaginaram por que a cidade de Caxias do Sul, ainda o último censo de 2020, colocou Caxias do Sul menos de 500 mil de habitantes? Por que Caxias nunca sai de 500 mil de habitantes? Por que ela não se tornou ainda uma metrópole? Só que eu fiz uma consulta que nós temos mais de 620 mil cartões SUS confeccionados. Como que a cidade ainda é menor de 500 mil de habitantes? Por quê? Por quê, vereador presidente Bressan? Porque uma cidade acima de 500 mil habitantes, que já é uma metrópole, que ela passa a ser, ela tem um recurso diferenciado do governo federal na educação, que é onde o vereador Rafael fala, Fundeb, e na saúde. Essa tragédia que aconteceu no nosso estado do Rio Grande do Sul, que afetou os diversos municípios do nosso estado, trouxe com que muitas pessoas, e não são poucas, muitas pessoas, moradores do Vale do Caí e tantas outras regiões do nosso estado, estão migrando para Caxias do Sul. E aí é que vem a pergunta. Elas, então, saindo das suas localidades, das suas antigas moradias, aonde residiam, e vindo para Caxias do Sul, trazem consigo o quê? Mais pessoas desejando vagas para a educação, mais pessoas desejando vagas para a saúde. O serviço, então, vai aumentando. O número de munícipes de Caxias vão aumentando. Fora as nacionalidades estrangeiras que todos os dias chegam na nossa cidade, e nós aqui, com um braço forte, com amor, com carinho, com fraternidade, abraçando todas as pessoas, iremos continuar fazendo isso, mas a conta não tem como fechar, não tem dinheiro. E aí não é responsabilização apenas do governo A ou B ou C. Prefeito Adiló e o vice Nespro, que agora estarão em 2025, sabem do tamanho da responsabilidade que vão ter para poder gerar toda essa questão. Então não é desculpa, que eu quero dizer aqui não é desculpa, eu estou dizendo o seguinte, que não tem como fazer gestão se não tiver recurso. E aí é que vem os questionamentos. Que a coisa não vai mudar do dia para a noite. Tem que se fazer uma grande transição, principalmente nestas pastas, seria a minha humilde opinião, da educação, da saúde, para compilar todos os dados para saber qual a decisão que vai ser tomada em primeiro momento para começar a fazer as coisas acontecer. Porque não é só construir escola. Construir escola é fácil. O que é difícil é poder entender que tem a operacionalização dos professores, dos cozinheiros, das pessoas que vão fazer lá a limpeza, organizar, comprar vagas. Então, são coisas muito macro, muito grandes. E a gente precisa, sim, discutir esses temas com responsabilidade, saber de que forma a gente vai resolver isso, porque quando o vereador Rafael e todos os vereadores aqui falam, é real.
chega no final do ano, todos os pais e mães e aquele sofrimento para buscar vagas para os seus filhos. E isso é histórico, infelizmente, é de décadas, e a gente precisa resolver isso da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.